Então abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24. Mateus, capítulo 7, verso 24. É o final do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que Jesus conclui assim o sermão. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Até aí, Deus nos abençoe e complete a palavra dele no nosso coração essa semana. A gente tem conversado nos últimos domingos sobre esse chamado que temos a ser discípulos de Jesus. O primeiro domingo que eu preguei lá em João capítulo 8, quando Jesus ensina aos discípulos sobre a necessidade de entenderem que ele é o Filho de Deus, e alguns dentre aqueles que ouviram essa mensagem creram que ele era o Filho de Deus, e aí Jesus diz assim, vocês que creram na mensagem, é necessário, é preciso que você persevere, os verdadeiros discípulos são aqueles que perseveram na minha palavra, que permanecem na minha palavra. E a gente conversou sobre isso. Olha, é necessário não só crer no Senhor, mas para que sejamos discípulos dele, precisamos também permanecer, dar continuidade naquilo que ele tem ensinado. No outro domingo, quando a gente conversou sobre o chamado ao discipulado, e aí eu preguei lá em Lucas capítulo 14, e o texto dizia que no meio das multidões, Jesus diz, olha, aquele que não ama menos seu pai, sua mãe, seu irmão, não pode ser meu discípulo. Aquele que não toma sua cruz, nega a si mesmo, não pode ser meu discípulo. E ele diz, olha, é necessário que você faça um cálculo aí, né? Porque a pessoa que vai sair para a guerra, ele para pensar com quantos soldados ele vai enfrentar o inimigo que vem. Quem vai construir uma casa da mesma maneira, se vai ter a grana ou não para construir e não parar no meio do caminho. E ele diz, olha, preste atenção, porque todos que querem ser meus discípulos, é necessário que haja renúncia. Como é que é o texto lá? Lucas 14, 33. Não, eu tenho esse texto de cor, me fugiu agora. 14, 33. Isso. É 14:33. Lucas 14:33. Qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então a gente conversou sobre isso, sobre renúncia, a necessidade que temos, esse chamado que o Senhor tem a nós, àqueles que desejam ser discípulos de Jesus, é necessário entregar-se, renunciar, amar menos a própria vida, a si mesmo. Então é um amor a Deus, um amor ao próximo também. Nós conversamos sobre isso. Hoje eu quero, a partir desse texto, a gente pensar, fazer algumas considerações sobre esse chamado que temos ao discipulado ou a ser discípulos de Jesus após esse evento que é o Sermão da Montanha. O que é o Sermão da Montanha? Capítulo 5, 6 e 7 do Sermão da Montanha é Jesus reinterpretando a lei, olhando de novo para os ensinamentos que o povo de Israel tinha, aquilo que o povo de Israel tinha aprendido, e ele começa então a dizendo, olha, ouve, ó Israel, o que foi dito aos antigos? Não adulterarás, mas agora,
Se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou com ela. Ele diz, olha, não julgue, né, que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda faça. Não chame o outro de tolo. Ele tem um novo olhar sobre a lei e sobre o comportamento humano. Como o comportamento humano deveria ser estabelecido, vivido, experimentado, experienciado a partir dos ensinamentos dele, daquilo que ele estava propondo. E ele ensinou e pregou na Sermão da Montanha para quem? Para os discípulos. Também. Jesus ensinou estas verdades às multidões. Se você olhar o verso 28 que nós lemos, ele diz assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Então, Jesus traz um novo modelo de pensar, de viver, de olhar a vida às multidões. E esse modelo que Jesus apresenta de vida, ele permaneceu presente no imaginário social, principalmente do Ocidente, até muito pouco tempo. Século XX, a gente começou essa coisa meio que derreter. 21 esfacelou no imaginário social nosso, da população em geral, o modo de pensar bíblico, ou o modo de enxergar a realidade a partir da palavra de Deus. E eu quero pensar com vocês sobre isso, sobre duas considerações ou duas coisas que Jesus apresenta neste texto aqui para nós que desejamos ser discípulos dele. Até porque eu e você, sejamos bons ou sejamos ruins, sejamos bons crentes ou sejamos crentes malemalhas, sejamos aqueles que andamos todo direitinho ou não, todos nós enfrentamos tempestades, lutas e dificuldades na vida. Certamente, você hoje chegou aqui e você tem um turbilhão de coisas na tua cabeça, de preocupações. Sejam do ponto de vista financeiro, seja da questões de família, seja de doença, ansiedades que tomam conta do nosso coração. Hoje a gente cantou aqui a música do Fernandinho, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? E eu sei que tu estás comigo. E eu sei que você faz esse exercício diário, contínuo, de olhar para a vida, talvez para amanhã, para essa semana, para as coisas, e você diz, não, vai dar tudo certo, o Senhor está na frente, e se acontecer alguma coisa de dificuldade, o Senhor vai dar direção, e Ele vai me ajudar, né? Sempre foi assim, no momento de luta, porque eu e você enfrentamos dificuldades, e elas vêm. E esse texto aponta que as dificuldades batem à porta de todos nós. Mas existem dois finais aqui, não é? A casa cai. E a outra, a casa permanece. E eu sei que eu e você, após as tempestades, ventos que sopram, terremotos que vêm, que abalam, eu e você queremos permanecer. Continuar preso, fixado nessa rocha para que a gente se mantenha. E o que Jesus apresenta para nós? Para aqueles que assim querem e desejam ser discípulos dele após os ensinos dele. Ele diz, olha, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então, duas coisas que são óbvias nesse texto. A primeira coisa que é necessário a gente ouvir. E ele ensina para nós e vai dizer que todo discípulo, e essa é a primeira consideração, que para eu e você sermos discípulos, todo discípulo precisa ouvir as palavras de Jesus. É um reconhecimento da autoridade dele. É um reconhecimento de que aquilo que ele está falando faz sentido. Eu não sei você, mas eu sou bem criterioso com quem eu ouço. E algumas pessoas, quando eu ouço, como eu sou ruim de natureza, eu ouço com desconfianças. Tem outros que eu ouço, igual o passarinho de boca aberta,
porque eu acredito que dali vai vir coisa boa e eu estou aberto, porque eu reconheço que aquele que está falando tem autoridade, você já fica desarmado. Tem outros que você fica em todos os escudos. Ele falou isso. Ele pensou. A gente já tem. Eu sou ruim pra caramba, então confesso todo o meu pecado diante disso. Mas a gente precisa ter um tanto de filtro, né? Não é à toa que as heresias se multiplicam por causa disso, né? É muita gente que ouve e não discerne o que está ouvindo. Mas o caso de Jesus e da palavra de Deus, você vai ver que as pessoas ficaram maravilhadas com Jesus, porque ele ensinava com autoridade. E as pessoas reconheciam isso. E eu e você precisamos ser daqueles que ouvem a palavra de Deus, que ouvem aquilo que o Senhor está dizendo, e a gente para ouvir e dizer, isso que ele está falando é verdade. Não é à toa que você olha o Antigo Testamento, você vai dizer assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel. Não é à toa que em Apocalipse, em outros textos, o Espírito Santo, no texto bíblico, diz assim, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu e você precisamos aguçar os nossos ouvidos para escutar o que Deus tem falado, e a gente precisa assimilar essa verdade do que Ele diz. Escutar a palavra de Deus, ela precisa fazer parte de nós. Agora, o que acontece muitas vezes e com muitas pessoas? Talvez foi o caso da multidão. Eles reconheceram a palavra de Deus, reconheceram. Eles ouviram a palavra de Deus, ouviram. Eles acharam que a palavra de Deus era joia, ouviram. Mas parece que em algumas vezes, entre ouvir aquilo que a palavra de Deus diz, e eu trago isso para a cultura, para o dia a dia, parece que ela começa a não fazer mais conexão. E que a gente vive hoje um dilema enorme, e você talvez já tenha dito isso, ou já ouviu alguém falar, a cultura mudou, o tempo é outro, essas coisas já não fazem mais sentido, isso não tem mais lugar no dia a dia, eu tenho uma nova interpretação, eu tenho um novo modelo, porque no imaginário social nosso, a gente vive, por exemplo, uma cultura do bem-estar, não é assim? Nós não vivemos a cultura do bem-estar? Nós precisamos ir à academia, comer bonitinho, saladinha, coisas naturais. Eu preciso tratar da minha saúde mental, não tentar melhorar as questões minhas da ansiedade. E quando alguém te pergunta o que é estar bem, a gente talvez imagina que, para eu estar bem, eu vou para o spa, passar um final de semana com escalda-pés, na água quente, né? E aí, qual é a boa, Marco André? É ganhar dinheiro e ficar à toa. Ficar de boa. E eu tenho essa noção de bem-estar. Você vê um texto bíblico que alguém diz assim, construiu, teve prosperidade. Ele diz, eu vou fazer o seguinte, vou construir novos silos, vou colocar em armazém, guardar tudo lá e vou dizer para minha alma, sossega, come, regala-te que você já tem para tudo, está tudo bem. Agora você concorda comigo que tem um montão de gente, talvez alguns de nós, que está tudo bem, e você olha para o lado, está bem com a família, a esposa, os filhos, as filhas, o dinheiro no banco não está sobrando, mas está tudo bem, eu estou com saúde, eu tenho a minha casa, mas você dorme angustiado. Porque essa noção de bem-estar, de shalom, por exemplo, bíblica, não está relacionada a quanto eu tenho, ou se eu estou com saúde ou não. É o Paulo que vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. É um olhar de bem-estar, de shalom, de que eu sou felizardo, tudo me vai bem, porque eu estou bem com o Senhor.
Então a gente precisa compreender que o ouvir a palavra de Deus é entender que a palavra de Deus, ela deve nortear, guarde isso, a palavra de Deus deve nortear as minhas noções de bem-estar, de saúde, de alegria, de felicidade, de prosperidade, de sucesso, daquilo que eu alcanço. Ela deve nortear, porque a gente acaba vivendo também hoje um evangelho que só é bem sucedido se eu estou andando de carro novo, ganhando X, vivendo de tal maneira, esse aqui tem sucesso. Se você for olhar, por exemplo, as histórias bíblicas e dos apóstolos, Paulo, nos dias de hoje, seria alguém com um ministério extremamente fracassado, né? O que o Paulo fez? Deixou umas cartinhas aí, pô. Enviou para o pessoal, mandou o pessoal ler. Como é que ele morreu? Perdeu a cabeça, sozinho, com frio. O amigo abandonou. O Demas, amando o presente século, deixou ele de lado. Ele pediu, por favor, que trouxesse os pergaminhos e as escrituras e um casaco, que ele estava com frio. Ali estava 2 meses e ele ia morrer. 2 meses não, 2 semanas ele ia morrer. E aí você fala o quê de Paulo? Então nós precisamos ouvir o Evangelho e ele precisa ser marcador no nosso imaginário, daquilo que a gente entende que é bom, daquilo que a gente entende que é o melhor, da onde ou de onde nós viveremos para a glória dele. Eu não estou aqui dizendo e fazendo, de um lado você tem a teologia da prosperidade, de outra você tem a teologia do sofrimento, né? Eu não estou falando disso. Eu só estou dizendo que quando Jesus ensina, ele reinterpreta o texto bíblico e ele olha e traz uma nova luz sobre os mandamentos, sobre a realidade, sobre o modo de viver. O Jesus vai trazer o seguinte, né? Ora pelos teus inimigos, anda a 2ª milha, tenha misericórdia, como a irmã que hoje trouxe, né? Olha estenda a mão para aquele que está sofrendo. Aceite algumas dificuldades na tua vida como forma de crescimento, de desenvolvimento. Que a gente toma essa compreensão de que tudo eu entrego, tudo é dele. Tudo é dele. E tudo, como é que é? O pregador disse que da palavra grega, como é que é, Tânia? A Tânia falou isso lá na escola. Em grego, tudo é o quê? Tudo. Tudo é tudo. Não tem outra explicação, é tudo. Que eu entrego, eu deposito, eu ofereço. Então eu preciso olhar para isso que eu estou ouvindo, o Evangelho, que é a boa nova. E ela precisa entrar. Ouve, ó Israel, ouve, ó Renato, ouve, atenta. E aí tem uma outra coisa que ele ensina. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. E aí, ela não é só eu ouvir, com um ouvir de autoridade, com um ouvir de crença. Porque você sai na rua aí, faça esse experimento social, sai à rua e pergunte, você acredita em Deus? Acredito. Pergunte nas igrejas. Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Acredito. Você acredita que a Bíblia é a única regra de fé e prática? Acredito. Você acredita que na palavra de Deus tem toda a verdade pela qual eu devo viver? Acredito. Agora, a palavra de Deus mexe com a tua existência na segunda-feira, na terça-feira. Porque Jesus está dizendo, você ouviu? Você achou legal? Você creu nisso? É necessário praticar. É o trazer essa realidade para dentro de mim e agora. Algo que hoje existe uma discussão forte, mas é trazer essa realidade para dentro de mim e isso precisa transformar-se em comportamento. Te dou um exemplo, você não precisa me responder. Eu falei de bem-estar social, de bem-estar aqui. Todos nós aqui, acredito, que sabemos
que a atividade física é importante. Concorda comigo? Preciso ir para academia, preciso fazer cardio. Nós que aí passamos dos 40 e vai embora, você precisa... Então, que precisa para academia, você fortalecer músculo, porque protege as articulações, te dá autonomia para você levantar, ficar de pé, a musculatura da perna. Porque nós, a partir dos 40 anos, você começa a ter perda de massa muscular. Quem toma Monjaro em tudo tem esse problema, tu sabe disso, né? Perde massa muscular, precisa ir para academia. Tome um Monjaro lá, se o médico receitar, mas precisa. Porque, e aí para nós homens é importante porque regula alguns hormônios de testosterona, algumas coisas que trazem para a gente bem-estar. Se os médicos estão aí, eu estiver falando bobagem, pode jogar a Bíblia em cima de mim aí. Mas a gente precisa dessas coisas. As mulheres também, ajuda na diabetes, contra a diabetes, problema de colesterol, ajuda a prevenir demência. A gente não sabe disso? Sabe? Você acha que isso aí, as pessoas, quando você lê na internet, têm autoridade para falar, e as pessoas que você lê lá, os médicos, dizem, você acredita nisso, você escuta com autoridade? Você diz para o outro, você faz. É disso que eu estou dizendo. A gente tem no imaginário coisas que são. Tem um livro que fala sobre esse amor que a gente tem, é assim, né? Mais ou menos assim, todos nós sabemos que Coca-Cola faz mal, que não é legal, que não é bom. Seja a gorda, seja a zero, ela não é boa. A Coca-Cola gorda, ou muito açúcar, ou outra ela não é boa, o refrigerante não é bom. E a gente diz assim, não, porque o refrigerante mata devagarzinho. Aí você diz, eu não estou com pressa de morrer, né? Então, eu vou tomando ele devagarzinho. Porque tem memórias, né? Geladinho, no gelo. E a gente sabe, mas a gente tem umas memórias afetivas muito grandes em relação a essas coisas, que quantas vezes nós não temos força para permanecer. Jesus está ensinando isso para nós. Se nós quisermos ser discípulos dele, nós precisamos ouvir, crer, com autoridade que a palavra de Deus diz, que eu acredito que ela é verdade, eu acredito, mas eu preciso agora praticar a palavra de Deus. E a prática da palavra de Deus passa por internalizá-la, e ela precisa modificar o meu jeito de pensar. Porque nós conhecemos a Cristo, nosso coração é transformado, eu vou nascer de novo, eu tenho meu coração de Jesus, mas a mente ainda pensa em padrões humanos. Que eu sou crente, mas eu não sou bobo, não pisa no meu pé que eu te arrebento. Eu faço negócios como... Hoje o Ronaldo estava lembrando, eu lembrei com o Ronaldo aqui, de uma época atrás, você procurar no YouTube, você vai achar aí de uma propina que alguns líderes cristãos receberam e se reuniram, deram as mãos uns para os outros e oraram. Foi a oração da propina. Pode botar no YouTube o que você acha. A oração da propina. É o pessoal agradecendo. É o ladrão que rouba o banco e volta assim, muito obrigado, porque nada aconteceu. Porque a gente começa a praticar a palavra, eu estou falando aqui, é um absurdo, né? Mas a gente... E aí, esse praticar a palavra, porque a prática é mudança de mente, isso internalizar, e agora eu começo intencionalmente a fazer aquilo que eu acredito que é certo. Eu acredito em coisas, isso para mim às vezes não faz sentido algum, às vezes. Fala para mim, como pode? Você entendeu? Entendeu. Por que você não faz? Você fala para um aluno, você precisa fazer a atividade da escola. Você entendeu? Entendi. Você vai fazer? Vou. Chega no outro dia e não entrega. Você não entregou. Por que você esperou chegar ao final do ano? Por quê? Entende? O médico, você vai no médico, ele diz, cara, olha, se você precisa mudar de comportamento. Aí você sai de lá com o diagnóstico, conta para os outros e continua. Por quê?
porque aquilo se ouviu com autoridade, mas ela não entrou aqui. O discípulo de Jesus é alguém que começa a pensar biblicamente. Eu reconheço que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a autoridade, e ela começa a formar o meu modo e o meu padrão de pensamento. Eu vou começar a ter padrão de pensamento a partir da palavra de Deus. E nós precisamos urgentemente. Por que disso, irmãos? Porque a gente vê hoje escândalos sobre escândalos. E um montão de gente, às vezes, fica meio que não querendo vir ao templo, participar de uma comunidade eclesiástica, porque olha assim e diz, as pessoas não fazem. O Cristo, a palavra dele tinha autoridade, porque ele diz, ele não é como os escribas e fariseus, porque aquilo que ele dizia, ele fazia. Queremos ser discípulos de Jesus, e a gente canta, tudo eu entregarei, eu entrego nas mãos do Senhor, passa por ouvir a palavra de Deus, e ela ser internalizada em mim, ela precisa chegar às minhas mãos. Hoje existe uma falácia maligna, do diabo mesmo, dessa história assim, isso aqui é religiosidade, não faça isso, não, isso aqui é uma questão de religiosidade. Queridos, nós participamos de uma religião, e tudo que a gente faz no nosso comportamento, devido à nossa crença religiosa, passa a ser religiosidade. Eu oro porque religiosidade? Não, porque eu entendi que eu preciso de Deus. Eu leio a Bíblia porque, não, ler Bíblia é religiosa. Não, eu preciso alimentar a minha alma. Eu aprendi, sei lá, se você converte aí com 30 anos você ouvindo ensinos e padrões de pensamento humanos, de comportamento que seu pai e sua mãe disse para você. E agora você precisa olhar a palavra de Deus e ela começa a te confrontar, não faça mais assim, não fale mais assim. A gente às vezes tem costume, né? Que é aquela coisa que já vai no automático. Fala palavrão, né? Vem a coisa, você precisa mudar. Isso acontece como? Treino, disciplina. Isso é religiosidade? Não, querido. Eu estou diante de Deus o tempo todo, eu vou ficar falando essas coisas perto dele, palavras obscenas do meu falar, brincadeiras que não têm sentido, preciso entender isso. É praticar a palavra de Deus. Eu preciso ouvir como quem tem autoridade. Como ele, a palavra de Deus tem autoridade. Preciso crer naquilo. Mas o segundo passo é que todo discípulo precisa praticar. Porque eu preciso ser apto para o viver. Quando você vai lá fazer admissão num trabalho, o médico do trabalho, no final, ele te diz que você está apto ou não está apto. Nós nos preparamos para sermos aptos a quê? A sermos discípulos do Cristo, que a gente expressa essa nossa cidadania. Paulo vai falar isso aos Filipenses, que a nossa cidadania seja como luzeiro nesse mundo, que a gente ande e aponte a Cristo. Nós somos cidadãos desse mundo, mas também somos cidadãos celestiais, do Senhor, do reino de Deus, e nós precisamos brilhar na nossa prática contínua, diária, aquilo que cremos. E eu quero encerrar lendo com você Tiago, capítulo 1. Tiago 1,19. Tiago é uma carta prática, de orientação do viver, e ele diz assim, verso 19: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, ouça a palavra,
que ela seja implantada no seu coração, enraizada, e que mude o seu comportamento. E ele diz lá, verso 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque quando a gente faz isso, o que acontece? Enganando a nós mesmos. Você já se sentiu assim? Que você acredita, mas o seu comportamento não é adequado? E aí, se alguém te interroga sobre isso, você diz, mais ou menos, ainda não. E a gente engana nós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Então, o que acontece? Eu chego diante da palavra de Deus, que eu reconheço como autoridade. Eu vou lá, ela me mostra, né, quem eu sou. E eu chego ali e falo, que isso não é legal. E eu sou confrontado, né? Eu sou confrontado, ela mexe comigo, você fala, não, Renato, você tem umas coisas que te vacila mesmo, hein, cara, tu tá longe, você precisa se consertar nisso, você escuta. Aí você sai. O que acontece? Esqueceu. Como é que você continua vivendo? Do mesmo jeito. Aí chega na outra semana, no outro dia, você pega a palavra de Deus, você olha, não, Renato. Né? Tá ruim. Você olha, tá ruim. É verdade, né? Oh, meu Deus, eu preciso fazer um botox, aqui, né? Nossa, essa mancha, que mancha horrível. Meu Deus, essa espinha aqui. Preciso fazer a barba. Cara, tu tá velho, hein? Envelheceu, hein, cara? Meu Deus. Saiu. E aí? Sai de novo. Passa as maquiagens e vida que segue. E ele diz isso. É aquele que contempla seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua imagem, sua aparência. Sou confrontado, mas saio dali. É verdade, né? E vida que segue. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, porque se você conhecer a verdade vai te libertar. E sou chamado à liberdade, de eu entender os limites e me adequar àquilo que ele quer, a lei da liberdade, e nela persevera, continua, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não é legal isso pra caramba? Porque se eu chego lá, eu vejo, agora aquilo me confronta, eu vou fazer o que a palavra de Deus diz, ele diz que eu vou ser felizardo, que eu vou ter a shalom, que eu vou viver o imaginário de Deus na minha vida, e eu vou ser bem-sucedido em tudo que eu fizer. Está ligado o que Jesus disse? Se você ouve a minha palavra e a pratica, vai enfrentar vento, chuva, tudo mais, você vai permanecer firme. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, e ele continua entrando numa questão da religiosidade aqui, mas eu quero chamar a atenção, é que eu e você hoje somos confrontados com a palavra, e é como um espelho, a gente olha e diz, conhece alguém que vai no médico, ele manda fazer os exames, você faz o exame, mas depois não abre? Tem medo de olhar? Tem medo de olhar, porque, meu Deus do céu, quando eu sei, eu preciso tomar atitude, né? Pode deixar. Obrigado. Eu preciso tomar atitude. Então, é melhor não saber. Deixa lá, quieto, não vou no médico, porque se eu for no médico eu estou doente. E a gente faz isso com a palavra. Ela vem, e a gente é confrontado diante dela, eu vejo, e a opção agora é como eu saio. Eu saio para esquecer, ou eu saio para praticar. Quer ser bem-sucedido?
quer enfrentar as batalhas e permanecer, você que ouve estas minhas palavras, diz Jesus, ouve as minhas palavras e as pratica. Você vai ser bem sucedido naquilo que realizar. Quisermos ser discípulos de Jesus, precisamos crer em Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Precisamos permanecer na palavra dele, mantendo-nos ali em continuidade, porque ventos vêm, dificuldades vêm, precisamos ali. O chamado do discípulo é um chamado à renúncia, à entrega, ao amar a Deus, amar o próximo e oferecer a minha vida a ele. Queremos ser discípulos de Jesus, precisamos ouvir essas palavras de Cristo e as praticar. A gente tem um chamado a entender que a palavra de Deus nos chama, ela é a autoridade, a gente crê e essa prática nos leva à liberdade. A prática da palavra de Deus leva a eu e você sermos pessoas livres. E quem Deus libertar, livre enfim será. Ali a gente reconhece a nossa identidade, ali a gente reconhece quem a gente é, ali a gente encontra cura. Quando a gente reconhece os nossos dilemas e problemas, a palavra de Deus é cura para a nossa alma, a palavra do Senhor é doce. E a Bíblia fala assim, que a gente precisa comer a palavra, não é? Em Ezequiel diz que a palavra é doce na boca, mas amarga quando chega no estômago. O João, o Senhor, o anjo quando aparece lá, Jesus aparece para ele no Apocalipse e diz, toma a palavra, toma esse rolo e come. Quando eu como, é nutriente que vem para mim e mexe no meu organismo e faz parte de mim. Então é praticar a palavra se quisermos ser discípulos dele, a gente andando assim para a glória do Senhor. E hoje o nosso convite, ou o convite do Senhor para nós, e o nosso desafio é que a gente é chamado para pensar biblicamente, transformar a nossa mente, e ela tem uma transformação comportamental. Se eu sou discípulo de Jesus, eu amo a igreja do Senhor. Se eu sou discípulo de Jesus, eu evangelizo. Se eu sou discípulo de Jesus, eu nego a mim mesmo. Se eu sou discípulo de Jesus, ele começa a interferir na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida financeira, nos meus sonhos, nos meus projetos. Se eu sigo Jesus, eu abro mão de coisas e escolho outras, porque eu amo Jesus. Se eu sigo Jesus e creio nele, eu começo a acertar a minha vida. Acertar no quê? No que a palavra de Deus diz que é correta, porque ela é autoridade. E ela me diz, Renato, você precisa parar de fazer isso, fazer aquilo outro. E eu, o que eu vou fazer? Parar de fazer aquilo e fazer aquilo outro. Porque a palavra de Deus, que eu acredito que a autoridade, chegou em mim. E o que eu vou fazer com isso? Duas opções. Enganar a mim mesmo, virar as costas e vou embora. Ou ser tocado. E hoje a gente já começa a fazer transformações corajosas para a glória de Deus. Amém? Hoje a gente tem ceia. E é uma boa oportunidade. Eu e você pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros. Colocar a nossa vida diante dEle. E pequenas coisas. Talvez assim, o que Deus falou contigo hoje? Que Deus falou contigo hoje, coloca isso, não precisa fazer assim, vou usar a metáfora novamente aqui de academia, ok? Se você vai à academia, nunca vai. Se amanhã você resolve começar a ir na academia, não adianta você querer chegar lá e fazer supino com 30 quilos. Você não vai dar conta, e no outro dia você vai sentir uma dor terrível. Talvez o que você vai chegar lá é pegar só a barra, fazer 8 repetições, 3 repetições de 8. Vou começar a caminhar. Começar a andar. E daí a pouco você começa a dar uns trotinhos. Daqui a pouco você está correndo 5 quilômetros. Isso é com uma constância. Então assim, você entendeu alguma coisa hoje? Seja corajoso. E comece a colocar em prática pequenas coisas. Pequenas coisas. Substituir pequenas coisas. E a gente vai avançando, porque essas pequenas conquistas transformam a gente. Celebre. Parei de falar tal coisa. Parei de comer tal coisa.
consegui vencer aquilo ali. Me fortaleci, dei outro passo. Aquilo que a palavra de Deus diz, irmãos, façamos corajosamente. Corajosamente. A gente tem muita coisa na cabeça da gente que a gente acha que é verdade. E é imaginário cultural, ocidental, consumista, secularista, humanista, tomando conta da nossa mente. Pense, tem um jeito bíblico de cuidar do nosso corpo. Tem um jeito bíblico de cuidar do nosso dinheiro. Tem um jeito bíblico de cuidar da nossa família. Tem um jeito bíblico disso. E aí eu preciso olhar aquilo. E o que a palavra de Deus diz? E eu preciso corajosamente. O que ela diz, eu vou fazer. É fácil? Não. É possível? Claro que é. Porque tem gente que está fazendo. Então eu e você somos chamados ao discipulado. A refrear a nossa língua. A gente fala muito. E fala muita bobagem. Reclama. Murmura. Estala. Querido, a cada estalo, glória a Deus. Muda comportamento. Muda comportamento. Acorda de manhã, já dá, Senhor, me ajuda nesse dia. Ele guia a minha vida. É disso que é disso que eu estou falando, da vida prática. Amanhã é meu trabalho, glória a Jesus. Você queria estar desempregado? Vai trabalhar. Melhora. Preciso estudar. Estude. Eu quero melhorar no trabalho. O que você precisa fazer? Curso de tal coisa. Você já perdeu uma semana. Um ano. Muda. É sobre isso. Avance. Avance naquilo que a palavra de Deus diz. Mude comportamentos. Pense aquilo que eu creio, muda meu pensamento e transforma a minha ação. Aquilo que eu creio, muda meu pensamento e impacta e transforma as minhas ações. As minhas ações. Queremos ter transformação nas nossas ações? Pense no que você crê. O que é autoridade sobre você? O que faz a tua cabeça? O que faz a tua cabeça? Porque ela vai determinar aquilo que é o agir da sua mão. Vamos ficar em pé. Já falei muito hoje. Feche seus olhos. E aí, Senhor, me perdoa. A palavra de Deus diz pra gente, quando for comer do pão, beber do cálice, olhar para o nosso coração. E é um olhar disso agora. Pedir perdão ao Senhor, de aqueles que são membros da igreja, crentes em Cristo Jesus, que fazem parte de uma igreja, convidado a participar conosco da ceia. Mas é um momento de reflexão. E eu creio em Cristo e falar, acho que a oração nossa é: Senhor, eu quero ser discípulo de Jesus. Quero andar conforme a tua vontade, me ajuda. Entrego nas tuas mãos, Senhor, a nossa vida. Os desafios que temos como filhos do Senhor, os desafios que temos como gente que crê em Jesus, que crê na tua palavra. Eu oro, Senhor, para que, começando em mim aqui, a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que cremos da tua palavra e que isso se transforme em comportamento, em agir para o louvor do teu nome. Perdoa os nossos pecados, purifica as nossas vidas e ajuda-nos, Senhor, a cada momento, para que em tudo e em todo tempo possamos te adorar e te glorificar. Hoje temos a ceia, esse momento de comunhão e de memorial, de lembrança, que o Cristo se fez carne e habitou entre nós, sofreu, levando sobre si os nossos pecados, subiu ao madeiro, entregou-se em favor de nós, morreu, levando sobre si todas as nossas dores e angústias. Mas glória ao teu nome, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje está vivo, e é rei sobre todas as coisas. E nós, como tua igreja, aguardamos o teu retorno, a volta do Senhor, quando o Senhor fará novos céus e nova terra, onde a justiça reinará, e o teu nome em tudo
será glorificado, onde todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus é Senhor. E a gente quer viver nesse tempo de aguardo da vinda de Jesus, para a glória do teu nome. Vivendo para te honrar, te louvar, te bendizer, te exaltar em todo o tempo. Cuida da tua igreja. Ache nesse lugar discípulos de Jesus, que vivam para a glória do teu nome e exerçam a cidadania nesse mundo como servos do Senhor, cristãos, pequenos cristos, andando no dia a dia, apontando a cruz, a bondade, o amor do Senhor, a tua justiça e a tua graça. Obrigado, Senhor. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.